E aí, gente, hoje eu trouxe aqui para o nosso canal um debate que rolou lá no Instagram. Eu fui convidada pelo grupo Lactante Sergipe para participar do debate a respeito da defesa da vacinação para grávidas e lactantes. O debate rolou lá no Instagram, mas hoje eu compartilho ele por aqui. Aproveita e curte esse conteúdo, verifique sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo, vai ser importante para o movimento crescer e não esqueça de acionar o sininho. É a sua garantia da notificação quando a gente chegar com novo material aqui no canal. Olá, Heloísa, boa noite. Olá, boa noite, querida. Boa noite, Emília. Boa noite, Heloísa. Seja bem-vinda à nossa conversa. Mostrar um dado para vocês que o Brasil hoje ele é campeão em mortes maternas por Covid. Então, a principal causa de morte de gestantes hoje no Brasil é Covid-19. Então, só o fato de você ser gestante, você já é grupo de risco. Você já tem um risco aumentado de precisar de internação, de precisar de ventilação mecânica, né? Então, a gestante sem comorbidades, né? Apesar de não ter a comorbidade, ela tem o risco. Então, a nossa luta é por essas mães, né? E aí, por isso também que a gente chamou a Heloísa hoje, que é uma militante pelas causas das mulheres, né? Pelas causas feministas, das causas maternas também, né, Heloísa? Então, eu vou te apresentar agora e me corrija se eu estiver errada, mas vamos lá. A Heloísa é comunicóloga, mestranda em comunicação social pela UFES e acumula mais de 15 anos de experiência em gestão pública, onde foi secretária de comunicação e da cultura. Atualmente, ela lançou um canal no YouTube que chama E aí, Elo, onde ela problematiza, né, alguns temas que vão desde a condição da mulher na sociedade, passando por gênero, racismo e parentalidade. Então, é importante também dar a sua voz aqui hoje, Heloísa. Seja bem-vinda e espero que a sua visibilidade também, né, porque você é uma pessoa que tem bastante seguidores, que as pessoas, né, acompanham, né, a sua opinião, que a sua visibilidade hoje também nos ajude, né, que ajude a apoiar esse movimento. Então, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite mais uma vez. Quero dizer que, primeiro, é uma satisfação grande pedir desculpas porque eu entrei um pouquinho depois, a vereadora Emília, que tem também um trabalho relevante na cena política aqui da nossa cidade, do nosso estado. É que eu cheguei do Sertão há pouco, que a gente fez uma visita à cidade de Poço Redondo para levar um pouco de solidariedade, né, para as pessoas. Eu trabalho com a vice-governadora Eliane Aquino, e ela capitaneia a campanha Solidarize-se. E hoje a gente fez uma visita a várias comunidades de Poço Redondo para levar um pouco, né, de acolhimento nesse momento tão difícil para toda a população. Como você introduziu aí, eu tenho um canal no YouTube e trabalho nas redes sociais com temas relacionados ao gênero feminino. E a partir de uma live que eu fiz com a doutora Melânia, que trabalha na rede feminista de ginecologistas, e entrei em contato com esses dados relacionados a gestantes, né, a morte de gestantes e de puérperas. E tratei esse tema no meu canal, tratei esse tema na minha live e me somei, né, a vocês do movimento das lactantes pela vida aqui em Sergipe. Me convidaram para esse debate e eu acho importantíssimo a gente tratar desse tema, porque é uma das tragédias silenciosas que estão em curso hoje no Brasil e que bom que mulheres organizadas começam a trazer à tona. Veja, um dado que é extremamente importante a gente tratar é que em 2021, que é, infelizmente, o segundo ano da pandemia no Brasil, a gente tem uma média de 36 mortes de mulheres por semana, enquanto ao longo do primeiro ano da pandemia 2020, nós tivemos 10 mortes por semana. Então, é um dado que é gritante, sobretudo porque, no caso específico da morte materna, a gente está lidando com duas vidas, né, que é a vida da mulher e a vida do bebê que ela está gestando, e as fragilidades que caracterizam esse período aí do puerpério, que é o período que vai do nascimento dos bebês até os primeiros 40 dias, 40 a 42 dias.
E nesse momento é que a gente tem identificado ainda mais o número de mortes mais significativos no puerpério e no período que significa ali a partir do terceiro trimestre, do segundo trimestre de gestação. Então, todo esse movimento mostra que é importante a sociedade brasileira trazer esse tema à pauta e colocar essas mulheres dentro do grupo prioritário. Eu vi que vocês já estavam falando isso e fico muito feliz que a vereadora Emília também esteja à frente desse movimento, porque nós estamos vivendo um cenário atípico, uma vez que a ausência de uma política centralizada de orientação, né, para os entes federados e para os municípios, a gente tem aí, inclusive, no ano de 2021, notas técnicas do Ministério da Saúde, no mês de abril, que lançou uma nota, primeiro, colocando todas as gestantes nesse grupo prioritário e depois voltando atrás, o que significou um retrocesso, porque colocou somente as grávidas em situação de comorbidade. E a gente sabe que o movimento e o quadro que a gente tem hoje torna como importantíssimo que todas as mulheres em gestação e puérperas, elas estejam no grupo prioritário e consigam se vacinar. Afinal de contas, volto a dizer, nós estamos falando aí de 2 vidas, afora que a morte da mulher em puerpério significa a presença de mais órfãos no Brasil. Então, são dores e lutos que ganham uma dimensão muito mais significativa. Então, esse tipo de debate é fundamental para que a gente possa esclarecer, sensibilizar a população e sensibilizar aqueles que estão na linha de frente da gestão pública no nosso país. Exatamente. E aí eu queria fazer, né, um apelo também, novamente aqui, à Prefeitura e à Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto estadual de Sergipe, porque a gente vem recebendo uma justificativa de que aqui não foram incluídas ainda lactantes, gestantes e puérperas porque estão seguindo o Plano Nacional de Imunização. Porém, a gente já sabe que no próprio PNI fala que os municípios, né, o Estado e os municípios, eles têm autonomia para definir quais são esses grupos prioritários. Então, não à toa, temos tantos municípios no Brasil que já estão vacinando, né? São Paulo, inclusive, saiu a notícia hoje que São Paulo, a partir de hoje, aliás, a partir de segunda-feira, vai voltar a vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades e começar a vacinar lactantes. Então, como eu já falei no início da live, muitos municípios da Bahia, né? Salvador foi pioneira com o nosso movimento das lactantes pela vacina. Muitos municípios já estão vacinando. Então, essa justificativa não cola. Não cola. Então, o que a gente precisa mesmo é desse apoio, né? Para que isso aconteça. Uma das coisas que a gente fica mais triste nisso, Aline, me permita, e acho que Heloísa concorda, é a politização dessas coisas, entendeu? Porque os municípios ele têm limitação legal de competência, mas tem autonomias também que são amparadas pela legislação, e principalmente em tempos de pandemia, que a legislação ela tem que ser bem flexibilizada mesmo para algumas coisas, né? Para algumas inclusões. Eu estava falando aqui, Heloísa, que é impressionante a gente estar discutindo isso, já sabendo que o município tem essa autonomia, que a gente está com falta de vacinas, a gente não tem vacinas suficientes, aí a gente vai defender uma causa que é super adequada e justa, que uma vacina protege 2, ou seja, a gente sem vacina, se a gente vacinar uma mulher lactante, a gente está protegendo 2 vidas nesse caso. Então é uma coisa assim que eu não entendo, mas eu acho que esse movimento já está dando frutos. Eu vi que Rio, Petrópolis, né, Juiz de Fora, todo mundo está se encaminhando, já está vacinando. Então eu acho que a gente também vai chegar nisso, se Deus quiser, né, Aline? Estamos esperançosos. Esse movimento também ele tem um efeito colateral importante, que é o incentivo à própria amamentação. Então, muitas mães, né, que já tinham aí, sei lá, mais de 6 meses de amamentação estabelecida, que pensavam, por exemplo, em um desmame, né, já estão revendo
essa opção justamente por acreditar, né, que durante essa pandemia é essencial amamentar. Então, a própria OMS lançou um documento que fala que nas próximas pandemias, porque sim, ainda poderemos viver outras, vai ser essencial amamentar. Então, é divulgar também o poder do leite materno, né, o poder da imunidade que essa criança recebe, né, desmistificar essa cultura do desmame, né, que faz acreditar que uma criança que já tem 6 meses, por exemplo, a criança já come, não precisa de leite, né, não é bem assim. Então, leite materno é vida, leite materno salva vidas. Então, essa também é uma bandeira que a gente levanta, né, que esse próprio movimento traz essa consciência, né, tanto para a população quanto para as próprias mães, né, sobre isso. E aí eu queria saber de vocês, gostaria que vocês duas falassem um pouco de vocês, como vocês enxergam, né, a importância de movimentos civis como, né, o nosso, nesse cenário para conquistar essas vitórias pelas mães, né, pelas mulheres, pelas crianças. Quem fala primeiro? Tanto faz. Pode, a Aline conduza, né? Não é melhor, Heloísa, ela conduzir? Ela fiquem à vontade. Pronto, fale você, Heloísa, então, agora sobre a sua experiência também com grupos aí de mulheres, a importância disso. Olha só, primeiro, assim, eu tenho uma concepção de sociedade em que eu valorizo muito todo tipo de organização. Eu acho que numa democracia, as organizações sociais, as organizações políticas, elas têm uma importância fundamental para se estabelecer contrapontos. E, a partir do diálogo, a gente conseguir construir caminhos que sejam importantes para a coletividade. No caso específico desse tema, primeiro, eu considero fundamental que a gente discuta, converse mesmo sobre o papel da mulher na sociedade. E quando a gente fala desse momento tão delicado que é a gestação, sobretudo no ambiente pandêmico, porque, vejam, a pandemia ela está aí há um pouco mais de um ano e a gente tem uma situação no Brasil que é extremamente delicada e que, desde que ela chegou em fevereiro do ano passado, a pandemia da Covid-19, são muitas as interrogações, muitas as incertezas. Agora, a gente tem na ciência e no conhecimento o caminho para trilhar situações que nos deixem mais seguros, né? Seguros e seguras enquanto população. No caso específico da maternidade, da gestação, ainda em julho do ano passado, estudos apontavam, porque primeiro consideravam que as gestantes não estariam em grupo de risco, e inclusive teriam uma menor possibilidade de contágio pela Covid-19. Porém, em julho do ano passado, estudos apontaram que havia algo muito delicado acontecendo com as gestantes no Brasil. E nós começamos a ter a morte de gestantes em decorrência da Covid. Os estudos apontaram que o que acontece? A gravidez ela não é uma doença, né? A ciência já trabalha com essa situação há muitos anos. Porém, a especificidade dela, a gestação de um novo ser em seu organismo demanda mais, sobretudo de órgãos como o sistema respiratório e o sistema cardíaco, justamente aqueles que são mais fragilizados no contágio com a Covid-19. Quando a gente deixou de considerar estudos como esse de julho do ano passado, e a apontar caminhos para colocar esse grupo na posição que ele deve ter, a gente acaba tendo um prejuízo. Nesse caso, um prejuízo que tem relação com a vida. Então, nós perdemos várias mulheres, nós chegamos a perder bebês, inclusive. E eu acho que, assim, não é que a gente vá... primeiro que eu acho que, no caso específico da pandemia, a gente tem, sim, uma questão de saúde pública, e saúde pública a gente trata pelo viés da política. A gente, por mais que a gente saiba que há a autonomia dos municípios, o Brasil tem no órgão central, que é o governo federal, aquele que, no caso de um sistema centralizado como o de saúde, o nosso Sistema Único SUS, é a partir de Brasília que a gente tem as diretrizes da política de imunização, da política de combate à Covid. Quando a gente deixa de ter a orientação para estados e municípios, a gente acaba tendo
esses entes federados agindo a partir de critérios particulares. Claro que a gente tem autonomia, só que, no fundo, por trás de todo esse debate está uma grande questão que a gente precisa tratar. O governo não priorizou, o governo federal não priorizou a compra de vacinas. E quando a gente pensa que assistentes sociais, jornalistas, policiais, estão todos demandando para o poder público estar em grupos prioritários, a gente percebe que a equação não fecha. Por quê? São vários grupos querendo e precisando, porque todos nós, eu também gostaria de já ter sido vacinado. É um direito, né? Quando a gente deixa de ter vacina suficiente para a população, a gente acaba tendo como reflexo direto uma tragédia social como a gente vive hoje, que é o aumento significativo do número de mortes e um grupo tão delicado como as gestantes e puérperas tendo que reivindicar, que se organizar em movimento para ter um direito básico, sobretudo num país como o Brasil, que tinha um sistema exemplar de imunização, referência para o mundo, porque nós não temos vacinas suficientes para todo mundo. Exatamente, exatamente. Pode falar, Emília. Então, concordo plenamente aí com o que a Elo falou, né? A Heloísa, sobre os movimentos civis, eles são extremamente importantes dentro de um Estado democrático de direito, eles repercutem bem quando fazem, principalmente como vocês estão se organizando em torno do Brasil, a rede social ajuda muito, tem ajudado demais. Eu não sei o que seríamos sem a rede social hoje, para colocar, porque ela coloca todo mundo em pé de igualdade nesse sentido, por isso que vocês estão chegando e outras categorias também estão chegando, pleiteando, mas é como a Heloísa falou, a conta não fecha quando outras categorias, uma, outra, todo mundo tem direito, o ideal é vacina para todos, mas tem uma outra coisa que a gente se preocupa, porque se as esferas, são 3 esferas, né? A federal, a estadual, a municipal, e aqui eu não defendo nenhuma dessas nesse momento. Eu defendo a aplicação do que deve ser feito, que seria o quê? Vacina para todos, e a gente não estava aqui nem discutindo isso. Mas, infelizmente, há tudo isso, há todo esse imbróglio que, infelizmente, os executivos passam e a política por trás disso vale mais do que qualquer outra coisa. Isso não é só nesse governo federal, nesse governo estadual e nesse governo municipal, não é. Mas aí, quando um errar, se o outro tiver autonomia, cabe o quê? Eu vou corrigir aqui, pelo menos no meu canto, né? Eu vou corrigir aqui, pelo menos no meu pedaço. Eu vou dar exemplo para o Brasil, usando minha autonomia para beneficiar. Agora, é claro que aí tem aí a outra categoria. Não, eu vou estabelecer um critério de que eu já tenho poucas vacinas. No caso das lactantes, se eu aplicar nenhuma, eu estou alcançando 2, eu vou logo nesse que eu já vou diminuir o risco mais ainda. E por aí vai, sabe? Aline, Heloísa, o que eu vejo com meus olhos e com meu coração e minha mente, e vocês também, porque os sentimentos são parecidos, né? É que aquelas palavrinhas mágicas tá faltando no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município. Boa vontade política. Isso resolve quase tudo. Não resolve tudo, mas resolve quase tudo. Basicamente é isso, mas os movimentos são imprescindíveis. Parabéns. Parabéns, porque se não fosse eles, como é que... Não tem história de quem não chora não mama? Tem que chorar. Nesse caso aí, é bem adequado, né? Tem que chorar para poder mamar essa vacina aí, porque o leite já é uma vacina, né? Na verdade, sempre a minha mãe dizia isso. Amamente, porque é vacina, é saúde para o filho. E agora, não só o leite, mas a vacina que vai fortalecer mais ainda e assegurar. Basicamente é isso, no meu entendimento. Isso, perfeito. Eu queria só complementar, Aline e Emília, que assim, vejam que dado que me parece extremamente simbólico. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, a gente começou a ver mulheres, sobretudo médicas e enfermeiras, que estavam gestantes e se vacinaram, entraram dentro do Programa Nacional de Imunização,
a prioridade por serem profissionais de saúde, os bebês nasceram com anticorpos, nasceram imunizados. Vejam o significado, portanto, da vacina. E eu acho que no entorno de todo esse debate que a gente tem e do movimento das mulheres organizadas pleiteando esse direito, que é o direito à imunização, a gente tem aí a defesa da vida. E quando você vê esses casos, né, das profissionais de saúde que tiveram seus bebês e eles nasceram imunizados, você tem aí exatamente a importância dessa imunização para esse grupo específico da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. Ela disse tudo. E aí, ó, aplausos. E aí é que devia... Essa seria a justificativa adequadíssima para nem se discutir mais, né, Elô? Mas vamos torcer, vamos caminhando, porque eu acredito que vai acontecer. Eu acredito, não é possível, não é possível. Emília, tem uma pergunta aqui de uma seguidora. Ela perguntou quando que pode ser votada essa moção? Pronto, eu tinha visto essa pergunta, estava esperando você colocar, e aí nesse período, nesse espaçozinho de tempo que eu vi a pergunta, eu já passei aqui um WhatsApp pedindo já para a gente protocolar, porque já foi protocolada a moção já tem número, eu já pedi para protocolar o requerimento de urgência para ela entrar em pauta, para acelerar. Eu acredito que ela não demoraria a entrar, mas a pauta, Elô sabe que a pauta não depende da gente, depende da presidência da casa. E aí também é meio delicado. Então, eu já estou entrando só para reforçar o requerimento de urgência, até porque se não, cabe esse requerimento de urgência por causa do momento e por causa da urgência mesmo da causa. Viu? Então, eu não tenho essa resposta ainda, mas a gente vai noticiando vocês. Sim, pronto, com certeza. Aí a gente está publicando aqui, todas as notícias a gente publica aqui na nossa página do Instagram, né? Nós temos, como eu já falei no início da live, falar novamente, nós protocolamos 2 ofícios, um na Secretaria Municipal e outro na Estadual. A da Estadual de Saúde foi protocolado hoje, da Municipal já tem mais ou menos uma semana, tem alguns dias. E aí, a gente está, essa semana, né, em breve, acho que segunda-feira, a gente vai ligar lá para a Secretaria Municipal para saber se esse ofício já chegou, né, nas mãos da Secretaria de Saúde. E aí, peço novamente, né, o apoio de vocês, enfim, a influência, a Elô, até mesmo com a Eliane Aquino, de sensibilizar, né, a Secretária de Saúde, né, a gente imagina que ela tem essa autonomia junto com o prefeito, né, de sensibilizar em relação a esse grupo de gestantes, puérperas e lactantes. A Petrusca perguntou aqui qual o limite de idade do bebê. Então, o que a gente tem visto nas outras conquistas, né, dos municípios é que alguns municípios eles começam com bebês até 6 meses, né? Porque tem toda uma logística, né, para contabilizar quantas vacinas, quantas mães se encaixam nesse critério. E aí, aos poucos, eles vão aumentando, né? Bebês de 1 ano, bebês com 2 anos, se eu não me engano, alguém me corrija mais se tiver aí, mas teve, não sei se foi no Piauí, alguma outra cidade que eles estão vacinando mães com bebês que amamentam até 3 anos. Então, na verdade, a luta é para que não exista limite da idade do bebê, né? Porque cada mãe amamenta seu filho até a idade que desejar, né? Lactante, basta você estar amamentando. Mas a gente acredita que a gente conseguindo essa conquista, isso vai ser gradual, né? Isso vai ser escalonado. Então, provavelmente, primeiramente, bebês até 6 meses, depois até 1 ano, e aí a gente vai, né, tentando conquistar até que, na verdade, a vacina chegue, né, para todos, né? Como a Heloísa falou, que a gente não precise estar, né, aqui reivindicando um direito, né, que é de toda a população. Com certeza. Deixa eu fazer uma colocação que eu vi uma indagação ali, Aline, sobre a moção, não estou vendo o nome da pessoa aqui, mas ele diz aqui, ó, Natália Cris, ela diz assim, uma moção aprovada ainda vai depender da aprovação do prefeito, sim. A moção é moção de apelo, por favor, veja isso, atenda isso, né? Uma moção, é o que cabia para o legislativo nesse momento. Mas vai depender, claro, da boa vontade do prefeito, da secretária Vanessa, e a gente está apelando, é um apelo, e aí, sendo aprovado, esse apelo sai da Câmara, é um apelo de uma instituição
de um poder para outro poder, mas vai depender, sim, da boa vontade dele. Não, vamos aguardar. Isso mesmo. Deixa eu só ver aqui se tem alguma outra pergunta. Deixa eu ver. Aqui para dizer. Falando que meu filho mamou até 3 anos. É isso aí, gente. Bom, então se alguém tiver alguma outra pergunta, pode colocar. Se vocês quiserem finalizar, querem deixar alguma mensagem, acho que já cumprimos, né, o nosso objetivo hoje. E é isso, agradecer a presença de vocês e fiquem à vontade aí para deixar a mensagem de vocês final. Pode falar, Heloísa primeiro. A gente fica esperando o comando da condutora da live, né? Mas olha, veja bem, primeiro eu vou ratificar o agradecimento pela oportunidade. E já que você falou, Aline, e a vereadora Emília também sabe muito bem a importância da comunicação e da informação, lives como essa cumprem um papel fundamental de trazer outras pessoas para a sensibilização com relação a esse tema. Não é à toa que a gente tem no país inteiro grupos organizados hoje, lactantes pela vida, pela vacina em São Paulo, lactantes do Rio, aqui em Sergipe. Por quê? Porque há necessidade, né? São dados que mostram exatamente o que está acontecendo. É realmente inadmissível que a gente tenha em 2021 a superação já do número de gestantes que partiram, que perderam a vida com relação ao número de 2020. Então, esse é um movimento que, para mim, transcende, inclusive, a questão de segmento A ou B. É da sociedade. Então, quando a gente tem uma vereadora que faz uma moção pedindo, ou um apelo, como ela mesma utilizou, ao gestor municipal, ao sistema de saúde municipal, essa preocupação e essa priorização, a gente fortalece esse movimento, Aline, porque ele não dialoga com o grupo A ou B, digo mais uma vez, dialoga com toda a sociedade. Então, eu continuo me colocando à disposição. Você sabe que o meu Instagram trabalhou ao longo de toda essa semana, né? Esse tema foi tema do nosso canal no YouTube. Eu, inclusive, quero aproveitar aqui, se não existir nenhuma objeção, tanto de Emília quanto sua, Aline, da gente subir esse material aqui nosso da live no canal também do YouTube, porque aí é uma maneira também da gente aumentar. É uma maneira de dar a nossa contribuição para esse tema e da gente conseguir, sim. Se a gente não tem, por parte, né, a gente está vivendo esse problema com relação à vacina, que deveria ser para todos e todas, e que a gente já deveria estar com um percentual de brasileiros e brasileiras vacinados bem maior, né, que mudasse um pouco a nossa realidade com relação à pandemia. A gente também tem que solicitar dos órgãos estaduais e municipais que, dentro do que tem recebido, né, de vacinas, que possam priorizar esse segmento. Acho fundamental que a gente abrace, né, continue abraçando essa causa e que a gente tenha essa priorização, porque ela realmente é necessária, sobretudo porque a gente não está falando de uma vida só. A gente está falando de duas e de todo o entorno que está por trás de uma mulher em gestação ou no trabalho já pós-parto. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de de conversar com vocês sobre esse tema. Obrigada. Então, Aline, eu quero muito agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e agradecer a presença da Heloísa também. Foi muito bom a Heloísa estar do seu lado, trocando essas figurinhas, reforçando essa causa, que é tão justa, que é tão adequada, sabe? Eu é que estou honradíssima em poder abraçar essa causa. Pode ter certeza disso, honradíssima. Porque quando eu ouvi a primeira notícia, eu falei, peraí, porque são tantas prioridades, são tantos pedidos, mas quando eu ouvi esse, eu fiz, peraí, gente, essa é a causa, assim, que não tinha nem que ter tanta demora, por causa do um que vale por dois, do um que protege dois, né, com tanta dificuldade. Eu me apeguei por dentro, sem nem conversar com o movimento ainda, só acompanhando
Aí depois conversamos com o movimento, agora estamos aqui nessa live, do lado da Elô, com a Aline, com braços, mãos dadas nesse sentido, com fé em Deus, isso vai acontecer, eu estou muito honrada. Pode utilizar o que for possível eu contribuir nas minhas redes sociais, lá na Câmara, e vamos torcer para dar certo, vamos vibrar quando chegar essa resposta que vocês estarão incluídas nesse plano, nessa prioridade. Vai ser uma tranquilidade para todas nós, principalmente nós mulheres que sabemos como é aquelas mães de primeira viagem, Elô, que quando chega, que quer proteger o filho, que imagine hoje, eu chego a me arrepiar agora lembrando, eu não sabia, o meu filho, que hoje tem 34 anos, está fazendo na semana que vem, 34 anos, quando eu estava com ele, que não tinha pandemia, quando eu ia sair, eu queria entrar numa bolha, imagine hoje a mãe que precisa sair para levar o bebê, para cuidar do bebê, com esse vírus louco, invisível, perigoso. Então, que Deus esteja aí conduzindo todas as coisas. Muito, muito obrigada por ter oportunizado a mim a fazer a moção, a conversar com vocês, a defender e apoiar vocês. Elô, Deus te abençoe também. Aline, fique Amém, com Deus. querida. E muito obrigada a todos aí, viu? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tirem o print aí da gente, marquem a gente nas redes sociais. Vamos ir. Usem, então, o @ Lactantes pela Vacina SE, a hashtag Uma Vacina Protege 2, e continuamos na luta. E com as novidades a gente vai postar aqui no Instagram e continuemos aí torcendo que vai dar certo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.